Vereador Enio Brizola. Boa tarde, senhor Rodrigo. Inicialmente, para contribuir com as suas estatísticas, vou lhe entregar um relatório de quase 200 reclamações aqui, para vocês tentarem entender o que aconteceu. Então, vou lhe entregar em mãos. Se o senhor puder olhar para cá, vou lhe entregar em mãos. Só uma parte, vereador Brizola. Sim. Esse relatório, eu acredito que é só do gabinete do vereador Enio Brizola. Se nós somarmos, eu acho que todos os gabinetes aqui, nós vamos superar facilmente acima de 1.000 reclamações, e facilmente acima de 1.000 reclamações. Só uma parte. Obrigado, Brizola. Dizer, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, o problema é muito mais... O problema é pior do que a gente imaginava. No momento que a empresa que é indagado sobre a questão dos horários que foram alterados, horários que foram extintos, o diretor aqui da empresa não sabe responder e pergunta, e devolve a pergunta. Diz que não sabe responder, não sabe quem fez, né, e nos devolve a pergunta. Aí tem uma matéria no jornal NH de hoje, onde diz que a prefeitura diz que curva de aprendizado já passou, né? E aí diz que a empresa foi procurada também pela reportagem e ela responde que a questão é quem deve responder sobre essa situação do transporte coletivo na cidade é a prefeitura. E a prefeitura diz que depois que ler todas as reclamações irá então encaminhar para a empresa. Então, comprova aqui, vereadores, que não, parece que não estão se falando entre si. Porque em outros momentos também da fala do senhor Rodrigo aqui, também fica explícito que não existe um comitê de crise para resolver esta situação. Porque como que um software, né, que foi desenvolvido, um uso de inteligência artificial para ser eficiente, inteligente, não consegue resolver um sistema de respostas para aquilo que os trabalhadores dessa cidade hoje mais questionam. Antes tinha um modelo que não tinha inteligência artificial, não tinha software, né? Não que eu não defenda a aplicação da modernidade, da tecnologia, mas era um sistema consolidado, que ninguém perdia emprego por falta de transporte coletivo. Ninguém perdia, nunca ouvia. Eu estou em Novo Hamburgo desde 78, trabalhando em empresas e indústrias, e não lembro, fui sindicalista, e não lembro de ninguém nessa nossa cidade ter perdido o emprego por falta de transporte coletivo na nossa cidade. Como é esta insegurança hoje que se gerou? Os trabalhadores estão com medo de perder o seu emprego. Ontem, aqui no Paradão, três senhoras me relataram uma situação de que vêm a pé do Boa Saúde, porque precisam pegar o ônibus às 6h05 da manhã, que existia antes, que o ônibus dia vem, dia não vem, e elas decidiram então vir a pé até o centro. Se encontram com mais uma colega na rua Oswaldo Cruz, as três trabalham no mesmo local. Vêm até o centro, eles pegam o ônibus Jardim Mauá, para chegar mais próximo, é o que chega mais próximo da Vila Cundes. E depois do Mauá, elas caminham mais 15 minutos até chegar na Vila Cundes, que é um desses horários, né, que foram
retirados da grade. Assim como os trabalhadores do Hospital Regina, do Centro Clínico Regina, que utilizavam o ônibus Rondônia-Hamburgo Velho, ou utilizavam Casca Hamburgo Velho, que também foram extintos, e que hoje gastam R$ 500 de transporte por aplicativo para chegar no trabalho, sendo um piso médio de R$ 3.000, R$ 2.500, R$ 3.000 na área da saúde. Quer dizer, quem é que comporta uma despesa, né, de transporte por aplicativo por mês? Sendo que os trabalhadores já é descontado, já é descontado o Vale Transporte. Então, tem ideia, senhor Rodrigo, do tamanho do prejuízo dos trabalhadores que vem tendo, assim, que vem acumulando na cidade, com gastos exorbitantes para chegar no trabalho. Isso, assim, é um depoimento que eu recebi. Nós temos vários desses e temos registrados. E aí nós chamamos a Defensoria Pública para esta situação, porque é impossível os trabalhadores continuaram tendo perdas sem ninguém ser responsabilizados nesta situação. Então eu quero lamentar muito, porque eu sou um entusiasta, eu sou um apoiador do transporte coletivo. Defendi nessa tribuna o único incentivo econômico dado aqui na época da Covid para um setor econômico da cidade, em torno de 2.300.000, para que o transporte coletivo na cidade não parasse, entendendo que o número de passageiros diminuíram. Mas quero lembrar aqui também que o transporte coletivo da cidade já transportou muito mais que 18.000 pessoas por dia. O transporte coletivo aqui já transportou 40.000 pessoas por dia. Então não é nada de extraordinário transportar 18.000 pessoas. E tem que ver também como é a forma do transporte, a qualidade do transporte, que isso também é importante. E fiquei um pouco impressionado com o volume de reclamações de ônibus quebrados, de relatos, inclusive pela imprensa, de relato de usuários. Por exemplo, com menos de um mês já tem que ter toda essa reposição, não foram ônibus que passaram, né, por revisões, não foram anunciadas revisões e tal, bom, né? E no momento em que uma boa parte da cidade não utilizou transporte coletivo durante quase um mês, que são os bairros da Integração, o bairro de Santo Afonso, o bairro, né, Vila das Flores, Canudos, que é o maior bairro da cidade. E a empresa teve 10% de funcionários que foram afetados, e aí tem uma diferença de ser afetado e atingido. E aí, alegando dificuldades de conseguir combustível, o que não foi confirmado pela Associação dos Transportadores, distribuidoras, aliás, de combustível. Isso documentado, registrado na imprensa, uma nota, né, com falas dos distribuidores. Então, fico impressionado assim, com o número de problemas. E aí a questão dos trabalhadores é fácil de responder. Nós já havíamos alertado nos encontros anteriores ao início das operações que, né, era preciso sim ter uma sensibilidade com essa transição. Nós advertíamos. Mas a primeira ação foi, né, extinguir o terminal da 1º de março, que os trabalhadores utilizavam para suas refeições, utilizavam, né, para suas necessidades, seus descansos, na 1º de março. Quer dizer, né, então, qual foi a reação? A reação foi negativa, porque isso aconteceu no primeiro, foram avisados no primeiro dia, no dia 27, que não teria mais terminal, que eles teriam que procurar um lugar no centro, que eles teriam que, né, que entregar o ônibus no centro para outro condutor e meio que dar um jeito de voltar mais tarde
para o pátio para pegar o seu carro. Então, vários problemas, não é assim, não sabe o que aconteceu. Sabe o que aconteceu, claro que sabe o que aconteceu. Isso demonstra, assim, qual é o grau de relação que a empresa pretende ter com seus trabalhadores que já vinham numa situação de conflito com a antiga empresa que operava. Quando a empresa aqui nos coloca que não tem prazo para resolver essa questão, não tem, que foi um equívoco dizer que voltou ao normal, né? Eu fico muito preocupado com os trabalhadores e com as empresas da nossa cidade. Nós já estamos passando por um processo de desindustrialização grandioso. E com um transporte público precário, esta situação só afugenta ainda mais as empresas daqui. Nós vemos um processo de perdas. Então, se o transporte público, que é o meio mais econômico para o trabalhador chegar na empresa, qual é a perspectiva que vai ter um empresário de vir instalar a sua empresa aqui em Novo Hamburgo? Absolutamente nenhuma, né? Então, acho que foram cometidos, sim, grandes equívocos, porque poderia ter sido uma implantação gradual, né? Poderia ir, né, implantando gradualmente num processo que nós estamos há quantos anos, né, nessa forma de funcionamento. Então, eu tinha algumas perguntas aqui que vou fazer, né, mas já acreditando, e aí vamos também ouvir a secretária Roberta na quinta-feira, porque queremos ouvir a secretaria para ver o que a secretaria fez nesse período juntamente com a empresa. Também queremos ouvir né, se tem já algum procedimento, né, para apurar responsabilidades aí. E estas constantes alterações, que as pessoas ficam desorientadas. As pessoas hoje estão nas paradas de ônibus, não sabendo que horário o ônibus vai vir, que horas elas vão conseguir chegar nas suas casas. Eu percebo que é uma movimentação de ônibus na cidade. A gente percebe, nós estamos vendo. Mas me parece também que há um encurtamento de roteiros. Há um encurtamento de roteiros, que ainda nós vamos ter que investigar para saber o que é a intenção dessa diminuição de roteiros. E não é só o Boa Saúde, é Lomba Grande, é vários outros bairros que antes passava. Né? Por que antes passava e agora não passa? As empresas foram consultadas para dizer, olha, nós vamos... Então, o trabalhador agora não vai chegar mais às 7 horas, tá? Ele vai chegar às 8. Porque o transporte coletivo aqui nessa linha, ele só vai atender, né, vai permitir, ele vai viabilizar que o teu trabalhador chegue às 8 horas. Tudo certo para ti? Tudo bem? Tranquilo? E alguém consultou o trabalhador, se o trabalhador, né, avisou, seu João, a partir de hoje o seu transporte coletivo não vai ser mais às 7, tá? O senhor só vai poder chegar, pegar o ônibus às 7h30 para o senhor chegar às 8 na empresa. Avisa teu patrão lá que agora vai funcionar assim. E se ele não querer, vai embora de Novo Hamburgo. Eu acho que é assim que estão pensando. Não vejo outra justificativa, porque tempo de preparo, tempo de conhecimento das linhas, afirmaram que tinha. Né? Tempo de estudar o aplicativo, tiveram. Tempo de implantação, tiveram. Qual é o problema? Qual é o problema que, né, o trabalhador,
E não é um trabalhador. São vários trabalhadores que fizeram a entrevista, ouviram a empresa, não foram ouvidos, eu estava lá na palestra, não foram ouvidos, encaminham os exames, encaminham os contratos, mas aí no dia de começar a trabalhar, não estou mais afim. Não. Os trabalhadores, nós trabalhadores, trabalhamos porque temos necessidades. Nós temos contas a pagar, nós temos filhos. Né? Então não é assim, não quero mais trabalhar, não gostei, né, me dá aí a minha bola que eu vou embora. Não, não é assim que os trabalhadores funcionam. Os trabalhadores são pessoas sérias, decentes, que muitos, a maioria deles estavam na antiga empresa 20, 15, 18 anos, 10 anos, que conheciam seus passageiros pelo nome, né? Que faziam esses roteiros mais difíceis, como o da pedreira. Se alguém já fez essa linha, sugiro que o senhor faça essa linha da pedreira. Faziam em tempo, não tem essa questão aqui que está colocada, de horários ampliados, tempo de viagem inadequado. Nunca houve isso. O ônibus saía da garagem e o resto do dia funcionava. Não era ia bem na primeira e depois, não. O que tinha de reclamação era muito pontual. E precarizou nos últimos anos. Então, nós já iniciamos o novo, já iniciamos velho, aquilo que era para ser novo. Porque já tem registro dos elevadores de transporte das pessoas com deficiência, né, os próprios usuários que ajudam a instalar o deficiente físico. Então, vocês pensam na carga que estão submetidos os trabalhadores rodoviários. Eles conduzem o veículo, eles fazem a cobrança das passagens, eles controlam ali o dispositivo, controlam a catraca, a segurança dos passageiros, controlam crianças, né, idosos, enfim, é uma carga. E agora mais esta carga de reclamações que estão submetidos diariamente. O psicológico desses trabalhadores não, né, e mais as enchentes, e mais todo esse... Então, a desgraça ela não vem sozinha. Né? Então, isso aqui é o que nós ouvimos, viu, Rodrigo? Isso aqui é o quadro que nós temos. Eu sou um vereador muito frustrado com a instalação do novo, velho transporte coletivo na cidade. Tinha uma expectativa da qualificação e o que mais hoje os trabalhadores me perguntam é, Brizola, quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar o aplicativo para mim chegar no transporte? E aí o senhor Rodrigo disse aqui que tem dias que o trânsito aqui, né, paralisa. Claro que paralisa. Quanto menos ônibus na cidade, mais veículos. É mais Uber, é mais 99, mais os aplicativos todos. As pessoas se obrigam a tirar o carro também da garagem, a moto da garagem, é mais veículos na rua. Né? Novo Hamburgo é uma cidade que tem milhares de veículos rodando. Então, eu quero dizer para o senhor que a cidade está frustrada com a Visac e com a prefeitura. Esse é o sentimento. Esse é o sentimento que a nossa cidade está. É de frustração. De muita frustração. Eu não torço pela volta do passado. Não, eu miro para o futuro. Né? Eu miro para o futuro. Né? Mas o que estava em funcionamento,
Infelizmente, é ruim de dizer isso, mas é melhor do que está. E digo mais, com tarifa sem reajuste. Tudo isso que está acontecendo é com tarifa reajustada. É com tarifa reajustada. Foi entendido que né, a cidade entendeu, ninguém reclamou, vamos aceitar sem reclamar porque é um novo. Agora sim, agora vai funcionar mesmo. Né, os caras vêm para inovar, para, né, dar qualidade ao nosso transporte coletivo, reconhecimento às pessoas que trabalham e que constroem a riqueza da cidade. Mas, infelizmente, a sua fala aqui me deixou mais desencantado ainda. Né? Mais desencantado. E quero dizer, senhores vereadores, que eu vou lutar muito pelos direitos dos usuários. Mas muito mesmo. Né? Em todas as instâncias que for possível a gente estar para cobrar esta conta aqui, eu vou estar. Né? Eu vou estar. Quero dizer que eu entendo. Eu estou entendendo porque tudo isso que está passando nossa cidade, não é só na questão do transporte, é na questão também como que a prefeitura está, né, como a senhora prefeita está liderando as questões dos impactos na enchente na cidade, mas é o mesmo tratamento que o transporte coletivo está recebendo. Né? É o mesmo. Então, existem contratos, e contratos podem ser denunciados. Contratos, se for entendido que tem quebra, eles podem ser, sim, denunciados. E nós vamos, certamente, trabalhar e investigar tudo, porque Tribunal de Contas existem também para essas questões, né? Ministério Público também existe para essas questões, e eu vou buscar em todas as instâncias o direito dos usuários, o direito dos trabalhadores. Chega, basta. Uma hora é culpa dos trabalhadores que não aceitaram trabalhar na empresa. Outra hora é isso, outra hora é aquilo, é a peça lá que não veio, lá de não sei da onde. Basta, gente. Na boa, já teve tempo suficiente de explicações. Agora, senhor Rodrigo, é tempo de ações. Ações reais. Ações reais, ações, né, que coloquem essas máquinas em funcionamento, que coloquem esse sistema em funcionamento. É inadmissível uma cidade como a nossa, né, chegando a seus 100 anos, aos 200 anos da imigração alemã, estar num processo econômico, né, já de tempo, sendo, né, afetado, e ainda mais passar por essa questão de transporte coletivo. Os trabalhadores não aceitam isso, não aceitaremos e vamos lutar muito. Sem perguntas. Eu agradeço o vereador Brizola. Foi por escrito para o senhor aí? Não, ele me entregou aqui um relatório e são bastante